Lei 12.291, de 20 de julho de 2010. Você sabe que lei é essa? Vem comigo. Saudações, pensadores do direito. Hoje estamos inaugurando o quadro Que Lei é Essa? E a primeira lei que nós vamos destrinchar é a Lei 12.291, de 20 de julho de 2010. Essa lei foi que tornou obrigatório os estabelecimentos comerciais de prestação de serviços manterem em local visível e de fácil acesso ao público um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Isso está previsto no artigo 1º, que diz o seguinte: são os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços obrigados a manter em local visível e de fácil acesso ao público um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. A pena para o caso de descumprimento, previsto lá no artigo 2º, é uma multa de R$ 1.064,10. Uma lei simples, apenas 3 artigos. O artigo 1º dizendo para que ela serve, o artigo 2º dizendo a penalidade e o artigo 3º dizendo que ela entra em vigor na data da sua publicação. Tranquilo. O problema é que essa é uma das leis mais desrespeitadas do ordenamento jurídico brasileiro. Não raras vezes você chega num grande magazine, por exemplo, nesses shoppings espalhados pelo Brasil afora, em que você verifica que ao invés de um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, você verifica que é disponibilizado ao consumidor uma apostilha. Algumas vezes até a apostilha que eu falo é uma impressão caseira, encadernada e pior, com a logomarca da empresa, do grande magazine. Certa feita, ao folhear uma dessas apostilhas, que não é um exemplar, né, não é um livro, né, o legislador colocou o termo exemplar, não colocou a apostilha. Uma vez folheando, verifiquei que faltava do artigo 18 ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Só para vocês se situarem, o artigo 18 diz, por exemplo, que em caso de defeito no produto ou na prestação de serviço, e se esse defeito não for sanado no mínimo num prazo de 30 dias, se passar de 30 dias, o consumidor vai ter direito ao ressarcimento ou a troca por um outro produto e etc. Isso é previsão lá no artigo 18. E o artigo 42 veda, por exemplo, o constrangimento em cobranças, né? É o artigo que fala das cobranças indevidas. E justamente do artigo 18 ao 42 estava faltando folhas. Chamei o gerente e fiz o devido alerta. Então esse é um problema, né? Que talvez por mero desconhecimento ou má fé, o estabelecimento comercial, ao invés de colocar um exemplar como exige o artigo 1º da Lei 12.291, convém lembrar que o legislador colocou o termo obrigado a manter um exemplar. É obrigação, não há faculdade em escolher uma apostilha, tem que ser um exemplar. E o Aurélio, entre outros, Larousse, entre outros dicionários, entende que exemplar é um livro, né? Não é uma apostilha. Então esse é um ponto. Outra brecha que os estabelecimentos comerciais se aproveitam é que a Lei 12.291 não trouxe a previsão, a exigência de que o exemplar do Código de Defesa do Consumidor seja um exemplar atualizado. Certa feita, eu cheguei numa loja de material de construção, estamos no ano 2020 e verifiquei, ao folhear o Código de Defesa do Consumidor, verifiquei que aquela legislação era do ano 2000, ou seja, 20 anos de atraso. Então, infelizmente, o legislador foi omisso nesse detalhe, que esse exemplar do Código de Defesa do Consumidor ele tem que estar atualizado. Outra brecha que também os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço estão se aproveitando é a ampla interpretação do que seria de fácil acesso. Não raras vezes eu cheguei no estabelecimento comercial e verifiquei que o exemplar do Código de Defesa do Consumidor estava atrás do balcão. Perceba que o artigo 1º da Lei 12.991, ela colocou que esse exemplar tem que estar num local de fácil acesso ao público.
público teve vontade de fazer a consulta, estende a mão e pega o exemplar, e não atrás do balcão, do caixa, né, como algumas vezes eu também já vi. Então, o público não tem livre acesso atrás do balcão. Então, esse é um erro muito comum. Outro ponto que vale a pena destacar também é que alguns estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços até disponibilizam um exemplar, mas o exemplar está lacrado em papel filme, né, deixando claro e latente que aquilo nunca foi folheado, aquilo nunca foi utilizado. Já verifiquei por várias vezes exemplares do Código de Defesa do Consumidor lacrados, até disponíveis para o consumidor, mas para o consumidor fazer a consulta teria que tirar o lacre. E lógico que o consumidor não se sentiria à vontade de retirar o lacre de um exemplar do Código de Defesa do Consumidor do dono da loja, né? Então, é outra brecha que tem sido muito aproveitada aí, muito quanto mais nos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços. Qual a solução para isso? Fiscalização. Então, denuncie ao Procon, né? Por que a importância, né? Qual foi a intenção do legislador? Né? Você pode até pensar, mas que besteira! Não é besteira. Qual a importância de você disponibilizar ao consumidor um exemplar do Código de Defesa do Consumidor devidamente atualizado? Justamente é para dar a ele o acesso à informação, para que ele possa ter o conhecimento dos seus direitos, né? Então, ao passo que o estabelecimento comercial ou a prestação de serviços não coloca o que dispõe a lei, ele está cerceando o consumidor de conhecer e colocar em prática os seus direitos. Faça a sua parte. Gostou? Comenta aqui embaixo. A sua opinião é de extrema importância. E se quiser ser notificado dos próximos vídeos, se inscreva aqui no canal. Seja bem-vindo. Um abraço e até a próxima.